Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito boa noite. Nesta oportunidade, será realizada a sessão solene do dia 17 de dezembro de 2024, de concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Celso Ataíde. Esta honraria foi outorgada por meio do Decreto Legislativo número 24, de 4 de dezembro de 2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Ticiano. E para presidir essa sessão, convidamos o autor do referido decreto, o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, o excelentíssimo senhor vereador Ticiano. Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos à Câmara Municipal. Um orgulho estar recebendo o nosso amigo homenageado. Vamos para a parte técnica primeiro. A Câmara tem essas questões administrativas para iniciar os trabalhos e logo após compor a mesa a gente fala um pouquinho mais sobre a aprovação do título, que foi unânime na Câmara, e para nós ser um orgulho recebê-los aqui. Declaro aberta a presente solenidade. Para compor a mesa, convidamos o nosso homenageado, o ilustríssimo senhor Celso Ataíde. Convidamos também o presidente da Central Única das Favelas em Guarulhos, a CUFA Guarulhos, o senhor Márcio Roberto de Oliveira, o Tita. Convidamos agora o senhor Orlando Silva, da CUFA Parque Santo Antônio. Convidamos agora a senhora Olga Franco, do Instituto Salve Quebrada. Convidamos também o senhor Igor Moraes, da VEM TV. E convidamos também Meire Nascimento, do projeto Ciranda do Saber. Para completar a mesa, convidamos o vereador Tiago Surfista, vice-prefeito eleito de Guarulhos. Consignar e agradecer a presença do doutor Alexandre Dentista, ex-vereador dessa casa. Uma salva de palmas. Convidamos agora todos os presentes que puderem para, em pé, entoarem o hino nacional e o hino a Guarulhos.
pela própria natureza. És velho, és forte, fácil do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre o Brasil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, cingem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam o caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfragando o peirão do porvir. Agora eu peço ao nosso mestre de cerimônia que proceda à leitura da biografia do nosso amigo Celso Ataíde. Celso Ataíde é nascido na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, em 1963. Na década de 1970, após a separação de seus pais, Celso chegou a morar na rua, mais precisamente embaixo do viaduto de Madureira. Depois, foi para um abrigo público, até chegar na favela do Sapo, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Na favela passou a maior parte de sua infância, adolescência e início da vida adulta. Foi onde aprendeu a dar os seus pulos para viver. Hoje, no favelês, dar os seus pulos significa empreender. Nos anos 80, se tornou camelô em Madureira, grande bairro da zona norte do Rio, onde começou a desenvolver sua capacidade de organização, mobilização e liderança. Em 1994, lançou, com o irmão César, o tradicional baile charme do viaduto de Madureira, um marco na cultura de rua do Rio de Janeiro. Em 1998, fundou a Central Única das Favelas, a CUFA, também em Madureira, embaixo do viaduto onde um dia morou. Hoje, a CUFA é uma organização social presente em 5.000 favelas em todo o país. A maior ONG com atuação em favelas no mundo, presente em todos os estados do Brasil e em diversos países. Em 1999, se tornou empresário de hip-hop, produzindo agendas de grandes nomes do ritmo no Brasil, como Racionais MCs, MV Bill e Nega Giza. No mesmo ano, lançou o Hutus Rap Festival, maior evento de hip-hop da América Latina. Junto do rapper MV Bill, produziu, dirigiu e lançou, em 2006, o histórico documentário Falcão, Meninos do Tráfico, exibido em rede nacional. Em 2012, criou a Taça das Favelas, maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, que hoje mobiliza mais de 500 mil de jovens de favelas de todo o Brasil e conta com uma grande edição nacional. Em 2015, a fim de viabilizar as ações da CUFA, criou o Grupo Favela Holding, com mais de 20 empresas que vão desde o comércio de passagens aéreas e pacotes para moradores de favelas, até logística de entregas de produtos de beleza em comunidades, feitas por egressos do sistema prisional, passando pela maior agência de live marketing em favelas do país. O objetivo é o desenvolvimento de favelas e seus moradores, sobretudo fomentando o empreendedorismo nesses territórios. Ainda em 2015, realizou a Semana Global da CUFA, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Na ocasião, a CUFA ganhou as cadeiras de Juventude, Afrodescendência e Habitação da ONU. E também foi fundada a CUFA Global, com sede no Bronx. Na ocasião, Celso Ataíde aproveitou para se despedir da instituição que criou. Em 2017, ele ganhou o Prêmio de Empreendedor Social do Ano, da revista Isto é Dinheiro. Durante a pandemia, criou os programas de ação humanitária CUFA contra o vírus e Mães da Favela, que amparou toda a população de favela que sofria com os impactos do isolamento social, sobretudo as mulheres, impactando na vida de mais de 17 milhões de brasileiros.
Ganhou também o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Em 2021, fundou a CUFA África e a CUFA Camarões. Em 2022, lançou a Expo Favela Innovation, feira que conecta favela e asfalto por meio do empreendedorismo e da inovação. Ganhou o Prêmio de Empreendedor Social do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e o Grupo Favela Holding ganhou o Prêmio Caboré, a maior premiação de marketing do Brasil. Em 2023, palestrou na 70ª edição do Leão de Cannes, na França. Lançou edições da Expo Favela Innovation em todo o país e anunciou edições internacionais. Em dezembro de 2023, foi reconhecido com o Prêmio Power List, distinção anual que destaca 100 personalidades afrodescendentes que, através de sua arte, ofício ou associativismo, promovem a excelência nas suas respectivas áreas de atuação. Em 2024, realizou o grande marco da expansão da CUFA Global para 41 países. Lançou o IFC 20, International Favela Conferences, ou Conferências Internacionais da Favela, com foco nas prévias para o G20 social. Foi reconhecido com a Escola de Negócios da Suíça pela EFMD, Fundação Europeia para Desenvolvimento de Gestão, com o prêmio Excellence in Practice, pelo modelo de inovação em ecossistema usado na educação executiva de nano e microempreendedores de periferias e favelas do Brasil. É por esses e outros motivos que Celso Ataíde merece a homenagem dessa noite. Uma salva de palmas. Convidamos, nesse momento, o excelentíssimo senhor vereador Ticiano, como autor da presente homenagem, para saudar o homenageado. Boa noite. Agora sim, agora a gente fica mais à vontade. Tem a parte técnica. A gente acabou de escutar um pouquinho mais sobre o homenageado, o Celso, que é um orgulho para a nossa nação. O Celso não é mais brasileiro, ele é mundial, né? É reconhecido mundo afora, a ONU tem o reconhecimento, e Guarulhos não poderia ficar atrás. Guarulhos, Celso, tem mais de 170 favelas. E sempre que a gente precisou da CUFA, do Celso, ele estendeu a mão. O Celso é um ícone da inclusão social. O Tiago aqui tem essa carinha aqui bonitinha, alemão, loirinho, mas ele sabe do que a gente está falando, ele roda a cidade inteira. O Tiago é vereador, votou a favor da propositura, foi unânime na casa e, com orgulho, o Tiago mesmo fala, Tiziano, que bacana a apresentação desse título. Como a gente tem orgulho de estar recebendo o Celso aqui na cidade de Guarulhos. Então, Celso, a nossa voz aqui ecoa Guarulhos afora. A CUFA foi essencial na pandemia aqui na cidade de Guarulhos. Na tragédia do Rio Grande do Sul, a gente fez algumas ações. O Tiago foi eleito vice-prefeito agora e ele esteve no Rio Grande do Sul também, visitando as famílias. Mas aqui na casa, a gente fez a arrecadação de diversos mantimentos e, através da CUFA, fez os mantimentos chegar a quem precisa. Porque é uma instituição com responsabilidade, que sabe reconhecer quem precisa. O Tita, meu amigo, presidente da CUFA Guarulhos, sempre acompanhei os trabalhos no meio do futebol, Taça das Favelas aqui. Foi ou não foi? O Tita está aqui puxando minha orelha. Me ajuda. Me ajuda. O que é, Tita? Taça das Favelas. Falei, o Celso que pediu, ele falou, vamos ajudar. A gente sempre dá um jeitinho, né, Tita? Liga para um amigo, um empresário, um parceiro, e a gente consegue realizar um dos maiores campeonatos do Brasil. E aqui na cidade não podia ficar atrás novamente. Então, Celso Ataíde, nosso amigo, hoje você recebe a certidão de nascimento de Guarulhos. Certidão de nascimento de Guarulhos. A partir de hoje você é um filho de Guarulhos. A partir de hoje você é um cidadão guarulhense. E para nós é um orgulho ter o seu nome gravado aqui nos anais da casa, ser votado por unanimidade por todos os vereadores, muitos que representam muitas comunidades aqui da cidade. O Tiago foi, volto a dizer, eleito vice-prefeito, ele é vereador na casa, e ele sabe o quanto a cidade precisa de você aqui.
o quanto a cidade precisa das suas ações, o quanto a cidade precisa do Celso Ataíde, filho dessa terra. Então, meu muito obrigado por me dar essa oportunidade de recebê-lo, de fazer essa linda homenagem aqui representando todos os guarulhenses, mas principalmente, obrigado por tudo que você faz pela cidade, pelo país. Eu vi que você nasceu no Rio de Janeiro e ali empreendeu dentro da favela, conseguiu externar isso. Você faz a ligação do asfalto com a favela. Favela muitas vezes isolada, com preconceitos, e você consegue abrir as portas da comunidade e mostrar a realidade do país, e mostrar que dentro da favela tem vida, dentro da favela tem empreendedor, dentro da favela tem dignidade, dentro da favela tem pai de família que merece o melhor, assim como quem não mora na favela. Então, meu muito obrigado por tudo que você faz e fez por nós. Valeu. Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Meire Nascimento, do projeto Ciranda do Saber. Obrigada. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui hoje, homenageando uma pessoa com quem faz, né, essa nação crescer. Agradeço o Marcão, parceiro. Estamos lá em São Bernardo, já montamos juntos mais de 8 bibliotecas comunitárias, aqui com Tita, né, fazendo contação de história para as crianças, porque a gente acredita que o livro ele abre portas, ele muda, assim como mudou a minha vida. Eu sou de periferia, vim de periferia, e estar nessa caminhada com a CUFA, o Celso Ataíde, que nos dá a possibilidade de estar lá na Expo Favela, lançando o nosso trabalho. A gente sabe que, se não fosse esse espaço, nós não teríamos, e ele nos dá essa oportunidade, porque nós sabemos que há muita cultura na periferia, as crianças elas precisam ter um olhar diferenciado, as pessoas precisam ter esse olhar diferenciado, e graças a Deus, o Celso está aí para ajudar a gente a ter voz, né? Olha onde ele chegou. E se ele chegou, nós chegaremos também. Muito obrigada, Celso. Muito obrigada a essa casa que nos recebe também. Ao Tita, que é um parceiraço, né? Eu falo que nós fazemos parcerias para a vida, porque nós temos um propósito, mudar esse país. E nós iremos juntos. Muito obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Tiago Surfista. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Parabenizar inicialmente o presidente dessa casa, vereador Ticiano, pela propositura. Como ele disse, foi unânime a votação aqui. E dizer que iniciativas como essa fortalecem ainda mais os trabalhos que as pessoas fazem. Cumprimentar, em nome da Meire, todas as mulheres aqui presentes, né, nosso amigo Tita, Celso e todos os outros que compõem a mesa e estão aqui assistindo. Conversei com os meninos de São Bernardo ali um pouquinho, foi um bate-papo bem legal. A molecada está aqui, ó, legal, né, ter jovens aqui nessa casa, vendo como é que funciona, não só a Casa Legislativa, mas aprendendo sobre todas as outras situações, como essa homenagem. É bacana ter vocês aqui, né, porque a gente fala e não é da boca para fora, vocês serão realmente o futuro desse país. Depende muito de vocês, né, com exemplos como o do Celso. Porque, Celso, eu não sabia de toda a sua história, mas quem escutou a sua história ali, cara, e pegar como exemplo, vai ter muito sucesso nessa vida. Obrigado, não só por receber a cidade de Guarulhos, mas obrigado por ser um exemplo para as pessoas, não só como movimento social que a CUFA é, porque
tudo que foi lido ali é inspirador, né? A gente precisa passar essas mensagens, levar para o nosso povo esse conhecimento. Eu tenho um projeto social há 15 anos, né, que é um projeto ainda pequeno, mas que faz uma diferença da cidade. O Ticiano também tem muitas ações sociais, as meninas com certeza têm, né, não conheço a história, Tita e todos os outros, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que enxergar o outro, né, e ver uma necessidade e estender a mão. E é isso que a CUFA faz. E chegou num nível muito grande, a nível mundial. Isso para nós é um orgulho. Eu brinco sempre, gosto muito de futebol, até perguntei para o Celso que time ele torcia, né, torce para o Bangu, né, eu sou corintiano. Então a nossa origem é da favela, né, a gente está na rua, a gente está com o povo. E a gente foi eleito para isso, né, graças a Deus, e eu posso falar de nós dois que estamos aqui, Ticiano é um cara da rua, eu também sou um cara da rua, e a gente não pode mudar quem a gente é, tem que continuar em diálogo com a nossa população, ajudando a nossa população, porque ainda existe muito rótulo que se colocam em determinadas situações, por exemplo, na favela, né? E a gente bateu um papo, né, Tita? Ele foi lá no meu gabinete, foi no gabinete que a gente conversou? Lá no meu escritório, e a gente bateu um papo sobre essas questões que a gente tem que sempre ter a mente aberta, porque senão mídia ou pessoas influentes colocam coisas na nossa cabeça e a gente não enxerga o todo, a gente fica focado numa situação que nos divide, e isso não é legal. A gente tem que estar unido, a gente tem que ter uma sociedade unida. Nós somos todos diferentes e ao mesmo tempo iguais, né? Então a gente tem que pensar e estender a mão sempre. Então parabéns para a CUFA, parabéns, Celso, é muito justo e digno essa homenagem da cidade de Guarulhos, a gente se sente feliz por isso também. O Ticiano já disse, hoje a sua certidão de nascimento está assinada, seja um bom filho, hein? Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Igor Moraes, da VEM TV, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, todas. Presidente, obrigado pelo convite. Tiago, mesa, Tita, que honra poder estar aqui nesta posição. 3 anos atrás a gente começou a ter um relacionamento mais próximo, né? E eu não imaginei que estaria aqui hoje nessa posição. Mas, obrigado pelo convite. Ticiano, parabéns pela propositura. Celso, sou seu fã desde antes, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Globo no esporte, então, assim, conheço a história do Celso. Também nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, 16 anos aqui em Guarulhos, e aí, com a Taça das Favelas, com a aproximação da CUFA, com o Tita, eu comecei a conhecer vocês, comecei a andar com vocês, entender como funciona a cidade, como é o dia a dia da cidade, e temos hoje a única transmissão de todos os jogos das Taças da Favela. Certo, Celso? Assim, Guarulhos é o único que transmite todos os jogos. Eu procuro manter um padrão sempre bacana, porque vocês merecem, e com isso a gente conseguiu também que vocês tivessem visibilidade, que é o mínimo que eu posso fazer em troca do que a CUFA já faz, do que o Tita faz, do que o Celso faz, mostrar o que vocês fazem, e aí, no mundo inteiro, vocês poderem serem vistos. E assim, eu tenho um grande orgulho de poder estar aqui, próximo de vocês, junto com vocês, e mais ainda agora, depois que vocês me convidaram para estar nessa posição que eu jamais imaginei que eu estaria aqui. Eu sempre estou lá, mas estar aqui é um grande orgulho, e muito obrigado por isso. Convidamos agora a senhora Olga Franco, do Instituto Salve Quebrada, para fazer uso da palavra.
Olá, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, por ter a presença do Celso Ataíde aqui. Para mim é uma honra, tanto quanto pessoa, fã, quanto mulher preta de Quebrada. Eu sei que é muito importante estar nesses espaços, porque há tão pouco tempo atrás nós nem poderíamos estar aqui, né? Nossa presença aqui seria proibida. Então, ter uma figura como o Celso Ataíde é muito importante para nós. Obrigada. Obrigada ao Tita também pelo convite. Falar um pouquinho sobre o que Guarulhos tem representado para o Instituto Salve Quebrada, né? Aqui, graças ao apoio dos nossos moradores, que são colaboradores hoje do Instituto, que é o Renato, que também faz parte da CUFA, Ricardo, que está ali. A gente construiu 2 escolinhas de futebol aqui, projetos sociais, lá no bairro dos Pimentas, no Tupinambá, com meninos e meninas que hoje participam e foram campeões da Taça das Favelas, os nossos alunos aqui de Guarulhos. E isso mobilizou e movimentou toda a comunidade, as famílias, as mães, as crianças. Tem uma outra perspectiva de vida graças ao apoio ao esporte. E essa possibilidade de participar da Taça das Favelas não se trata só de movimentar o esporte, mas isso trata-se de cidadania, de pensar em futuro. E eu quero muito agradecer ao Celso por ter criado esse projeto e dizer que o Instituto Salve Quebrada, ele acredita que a gente precisa cultivar e fomentar as potências da periferia para gerar impacto positivo no mundo. E, olhando para a história do Celso Ataíde, eu acho que é isso que representa exatamente o que a gente acredita. É uma pessoa que é potência, que veio da periferia e que vai mobilizando e movimentando por onde passa. E, para nós, pessoas de periferia, sobretudo as pessoas pretas, ter referências como você, Celso, é o que nos movimenta, é o que nos inspira a continuar. E, se você chegou lá, eu tenho certeza que muitos outros Celsos Ataídes vão olhar para você, vão se inspirar e vão chegar também. Então, quero muito agradecer e dar os parabéns por esse dia e por toda a sua trajetória, por tudo que você tem feito. O Altita também, que dá continuidade a esse trabalho em conjunto, dá sempre espaço para a galera da Quebrada, principalmente do Salve Quebrada, que mobiliza os nossos alunos. A gente participa das ações juntos. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar isso diretamente para você. Obrigada. Convidamos agora o senhor Orlando Silva, da CUFA Parque Santo Antônio, para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao Tiago, ao Ticiano americano, né? Pelo convite, pela essa linda homenagem aí, esse grande homem aí, que é o Celso Ataíde, que vem trazendo muita visibilidade, muita oportunidade para dentro, não só das favelas, como para os municípios, para os estados, né? E para muitas pessoas que seguem a CUFA, que estão participando de todos os projetos da CUFA. Então, muito obrigado pela homenagem. E, Celção, muito obrigado por tudo que você tem feito na minha vida também, irmão. É uma oportunidade de poder estar te agradecendo aqui, e eu não ia deixar passar essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho de mim também e fazer um agradecimento a vocês. Eu sou Orlando Silva, da CUFA Parque Santo Antônio, sou egresso do sistema carcerário, né, e a partir do momento que eu conheci esse cara, a minha vida se transformou, né? Hoje eu toco a CUFA Parque Santo Antônio, os galpões de distribuição da CUFA, que atende 580 favelas do estado de São Paulo, né? E vou fazendo um trabalho maravilhoso agora com os egressos do sistema carcerário, que é uma parceria Favela Log com a Amazon. Então, isso está mudando a vida de muita gente dentro das favelas, não só de São Paulo, e eu creio que logo mais nós vamos estar aqui também em Guarulhos, dando oportunidade de empreendedorismo, de oportunidade para essas pessoas também. Então, Ticiano, americano, parabéns. Tiago, parabéns por homenagear esse grande homem aí, que é meu amigo, apesar de tudo. Né? E estamos juntos, parceiro.
Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Márcio Roberto de Oliveira, o Tita, da CUFA Guarulhos. Bom, vamos lá, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Meus agradecimentos para todos os presentes, Tiago Surfista, vice-prefeito eleito, Meire, parceira Cirano do Saber, Olga, Salve Quebrada, meu parceiro, Ticiano Americano, presidente dessa casa, muito obrigado pela propositura, é essa mesma palavra, desse título, ao Celso Ataíde. Celso Ataíde, sou fã, ao mesmo tempo que é fácil falar, porque a gente conhece muito também, é difícil colocar em palavras os nossos sentimentos. Orlando, um cara que a gente considera, até alguns anos atrás estava numa vida torta, hoje é um exemplo de vida correta, de trabalho social, de ressignificação de história. Ivo, meu parceiro, estamos juntos, Vem TV, trabalho magnífico, Taça das Favelas, de sucesso tem muito da Vem TV, e você sabe disso, até por isso você está aqui. Cumprimentar também todos aí da mesa, Silvinho, meu parceiro, mestre de cerimônia, monstro, todos os presentes, Toquinho, Renato, Tim, Sidney, Cacá, Fúvio, pessoal do Favela da 13, Vilani. Então, vamos lá. De tudo que a gente fala, Bela Vista, Ponte Alta, de Alex, TV Alto Tietê, parceiro, de várias situações do Celso, tem uma questão que ela marca muito, porque marca a minha vida. Eu participo da liderança Favela Vale dos Machados, na Taça das Favelas de 2019, e a gente chega num Pacaembu com mais de 40 mil favelados numa final com transmissão ao vivo pela Globo para o país inteiro, com recorde de Ibope para o período, Parque Santo Antônio campeão lá com o Orlando, apesar do medo que ele estava do Cuca, da cidade de Tiradentes, né? E isso me impactou. E a palavra que sinônimo de Celso Ataíde para mim é ressignificação. Então, quando todos vê favela, tiro, porrada e bomba, Celso Ataíde vê potência, empatia, inovação, tecnologia, disposição, tudo aquilo que a favela tem, que a favela proporciona e ajuda em todas as esferas desse país. Então, alguns momentos que eu vou lembrar, nem todos, mas alguns eu queria salientar. Então, em 2019, quando chega a pandemia, aliás, em 2020, no início que a gente vai ter a segunda Taça das Favelas no estado de São Paulo, a gente é acometido pela pandemia, e eu estava em casa assistindo uma matéria na Globo News, uma preta, cabelo branco, né? Bem idosa, né? Que preto, quando tem cabelo branco, é porque está idoso mesmo, né? E essa preta fala, pô, como que a gente vai cuidar na pandemia se muitas vezes a gente não tem água potável, quanto mais para cumprir os protocolos de sanitário de saúde estabelecidos, com álcool em gel, lavar a mão e tal. Eu falei, pô, a favela vai morrer, pô. A favela vai sucumbir na pandemia devido ao distanciamento social que a favela já tinha, questão financeira da favela. E eu peguei o telefone, despretensiosamente, mandei uma mensagem para ele, nunca tinha mandado uma mensagem, mandei uma mensagem no zap do Negão e falei, pô, Negão, você precisa fazer alguma coisa, irmão. Você é o cara que mais conhece favela, você é um cara fodido, irmão. Você precisa fazer alguma coisa. Ele falou, o negócio vai ser embaçado, né? Falei, vai. Depois de uma semana, eles me adicionaram num grupo chamado CUFA contra o Vírus. O fato é que não foi a minha mensagem de celular, de texto, que ativou a CUFA mobilizar mais de 1 bilhão em tempo de pandemia, a instituição mais premiada, né?
O que não nos traz orgulho, que antes os nossos parceiros, nossa família, nossos irmãos pudessem executar uma atividade home office e pudesse passar mais tranquilamente pela pandemia, mas o fato é que isso, de repente, deu um start e falou, pô, lá em Guarulhos tem um cara lá que, de repente, vai estar na disposição de fazer esse trabalho. E eu me dediquei de corpo e alma nesse período. Trabalhamos muito, fomos muito lá no Parque Santo Antônio. Da minha casa até o CD do Parque Santo Antônio é 68 km, né? Então a gente foi muito lá, né, Renato? Fomos muito lá e conseguimos diminuir os impactos que a pandemia trouxe, né? Mas o fato é que, quando o Celso fala que favela não é carência, favela é potência, isso é incrível, isso é fato. O fato é que a favela, quando, do decreto do governador, que tinha que manter os trabalhos essenciais, era a favela que estava lá, pô. A favela que estava no posto de gasolina, era a favela que estava atrás do balcão, era a favela que estava na padaria, era a favela que estava no motoca entregando o fast food para que a gente executasse a situação o período de home office. Então a favela ajudou, era a favela que continuou, mesmo assim, no transporte público lotado, seja o metrô ou seja nos ônibus. Então a favela ajudou o país a passar mais uma vez pela pandemia. Em 2015, a CUFA, ela adota como símbolo o anu preto, enquanto o símbolo da paz é a pomba branca, nada contra o branco ou contra a branca. O anu, ele era visto como a ave, o símbolo do mau agouro, o símbolo da falência, e quando o anu ficava numa porta de uma casa, era sinal de morte. Então a CUFA abraça o anu já numa situação antirracista, num posicionamento antirracista, e quando vem a pandemia, o anu entra dentro da casa das pessoas, levando alento, levando empatia, mobilizando mais de 1 bilhão e abastecendo a mesa de um brasileiro e de uma brasileira que estava necessitado naquele momento. Vamos imaginar que 70% trabalha na favela com serviços informais, manicure, pedicure, cabeleireiro, pedreiro, pintor, eletricista, e essas atividades pararam. Então a CUFA se posicionou, entendeu? A capilaridade da CUFA foi incrível. Cada um da gente que era liderança de um time de favela virou um operador logística. Cada sede de time virou um centro de distribuição. E o que era importante? Lá na quebrada do Renato, lá na quebrada do Índio, na quebrada do Tim, na quebrada do Fuscão, essas pessoas faziam filtro, porque sabia quem estava trabalhando e quem não estava trabalhando. Que o seu João, naquele momento, ele precisava mais do que a Dona Maria. Então, já fazia o filtro. Então, a gente ia para redes sociais e postava a entrega de 500, 1.000 cesta básica, o campo com botijão de gás. E isso não era uma promoção política individual. Era uma prestação de contas para aqueles que faziam as doações, seja no governo, no executivo, no legislativo, seja no privado, no terceiro setor, e também incentivavam novas pessoas a fazer doação. Então, ressignificação é incrível. Onde eles vê estigma, nós vemos carisma. Onde eles vê carência, a gente vê potência. E você, Celso, sem palavras, você é foda, entendeu? Fudido, deve dormir 2 horas por dia, mas você faz acontecer. E a gente fica feliz e temos orgulho e um respeito incrível, e agradeço a Deus todo dia por fazer parte da CUFA. E hoje estou muito feliz de estar aqui com vários amigos, várias lideranças, de poder dizer que você também é um cidadão guarulhense, é um parceiro nosso. E o bom filho, a casa torna.
Então, esperamos você mais vezes aqui em Guarulhos. Guarulhos precisa cada vez mais de você. E estamos juntos e saiba que aqui você pode contar sempre com um cara que tem muito respeito, muita disposição para tocar, seja o que for aqui em Guarulhos. E muito obrigado por você existir e dar a oportunidade para nós. Muitas bênçãos, axé, muita luz no seu caminho. Vida longa, irmão. Estamos juntos aí, viu? Sou eu de novo, né? Tem um repertório aqui que tem que seguir, senão o pessoal puxa a orelha. Mas que bacana conhecer um pouquinho do trabalho das entidades aqui presentes, de todos, né, e todas que falaram aqui, Celso. Orgulha cada vez mais, né? A gente, em momentos, a gente fica mais próximo, em momentos a gente fica mais distante. E o que a nossa amiga disse, né? Eu, uma mulher preta, está aqui falando, aqui é a casa do povo, aqui tem que estar aberto para o povo. Quando eu virei presidente da Câmara, uma das nossas principais missões aqui foi deixar a Câmara transparente e acessível. Há poucos dias atrás, o Tiago atendeu um grupo de indígenas, né? Índios, tinha índios aqui, fizeram uma manifestação, cantaram lá os seus rituais, eu não entendo muito, mas a gente abriu a porta para a população. A gente criou a Câmara sem papel, economizando dinheiro público. A nossa gestão foi a gestão que mais economizou dinheiro público na história da cidade como presidente da Câmara, devolvendo o dinheiro do povo para os cofres públicos, para que o prefeito consiga atender quem precisa. Assim a gente conseguiu atender saúde com mais de 10 milhões, JJM Estela Maris. JJM é um hospital conveniado, que é mantido por algumas irmãs, onde as mães podem ter as suas filhas. Então, eu acho que é o Hospital Maternidade Maior de Guarulhos, referência. Quando você chega lá, você vê todas as mulheres das comunidades lá, porque lá é referência, é um orgulho. Só que, infelizmente, a gente não consegue, falta recurso, né, Tita? Falta recurso, né, Tiago? Falta recurso. E aí tem outros hospitais nos extremos da cidade, e as mulheres vêm da região dos Pimentas porque quer ter neném aqui, é referência. E é um hospital que é do povo. Então, com dinheiro economizado aqui, cortando regalias dos políticos, né, Tiago? A gente entrou em acordo aqui, reduziu cargos dos vereadores e conseguiu devolver. E aí, mais crianças. Lá tem capacidade para nascer 300 crianças por mês. Tem mês que dá 400, 450. Chega no final do ano, até mais, né, Tiago? Chegou a 600, né? Tem momento que chega no final do ano, o dinheiro acabou, porque você faz uma previsão mês a mês para gastar no hospital. Chega no final do ano, acabou. Mas quando chega uma mulher grávida lá, você vai deixar de atender? Né? Vai deixar de atender, Tiago? Aí, cabe a nós, legisladores, tentar buscar recursos. Então, as comunidades, as favelas, têm que estar mais presentes, não só nos momentos de manifestação, mas como representantes. Aqui a gente tem crianças que têm que ser os nossos representantes do futuro. Tem que concorrer aí aos cargos de vereadores, deputados, porque são vocês que podem mudar. E tudo isso tem que ser através da política, não tem outro mecanismo. Não tem outro mecanismo. Se a gente fizer só o social sem lei, não serve, né? Porque um momento você tem, outro momento você não tem. Mas quando você tem a garantia na lei, a garantia que o evento vai ter, que a Taça das Favelas vai ocorrer na cidade, você traz a iniciativa privada, você traz parceiros, não é isso, Tiago? Então, para nós é muito gratificante ouvir todos os relatos aqui e todas as informações que vocês nos passaram. Tem gente de todas as regiões de Guarulhos aqui. Eu fui o segundo mais bem votado da história da cidade, então a gente andou favela por favela, comunidade por comunidade, a gente sabe o que falta. E falta muito. E só tem uma forma da gente melhorar, é dando as mãos, todos dando as mãos. E a CUFA faz isso muito bem, através do nosso homenageado da noite, Celso Ataíde. Agora vamos para a parte técnica aqui. Celso, a luta dele é a luta de tantos brasileiros, né, Celso?
tantos brasileiros que você representa nesse momento. Podemos, neste momento solene, procedemos à entrega do referido título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Celso Ataíde. Convido agora para fazer uso da palavra o mais novo cidadão guarulhense, o ilustríssimo senhor Celso Ataíde. Bom, gente, boa noite. Muitíssimo obrigado. Eu não sei nem muito o que dizer, porque já falaram tanto. Enquanto o nosso querido mestre de cerimônia falava um pouco da minha história, eu ia pensando em tanta coisa, nos meus pais, nas broncas da minha mãe, tanta coisa passou nesse tempo de 5 minutos em que ele falava, que eu até ficava me perguntando, será que esse realmente sou eu? Bom, então, em primeiro lugar, vim aqui agradecer a vocês por esse reconhecimento, e, na prática, esse reconhecimento não é apenas para mim. Esse reconhecimento, ele significa o reconhecimento do que o Tita também está fazendo aqui, porque só é me permitido receber esse reconhecimento num momento tão simbólico para cada um de nós, a partir daquilo que ele está realizando. Senão, sequer iam lembrar de mim ou saber que eu existo. Então, peço aqui a você, meu parceiro, faço aqui meus agradecimentos a você. Queria agradecer aqui ao Tiziano por ter feito essa proposta, por ter aceito essa proposta, e saber também que foi por unanimidade. Valeu, meu parceiro sofista. Mas tinha que ter primeiro alguém votando contra. Você não é o caso, não é isso? Da CUFA. É raríssimo. Eu construí a minha história, construí a minha trajetória, falando muito pouco e permitindo que as pessoas falassem por elas. Eu nunca construí um projeto em que as pessoas iriam replicar aquilo que eu penso, a forma como eu procedo. Eu sempre tentei construir projetos e processos em que as pessoas tivessem a opção e condições de elaborarem suas próprias ideias e, a partir de então, reverberar essas ideias. Eu era apenas alguém que ajudava a construir esses caminhos e esses espaços. E ouvir o Tita falando aqui é um baita de um motivo de orgulho, por algo que eu vou falar daqui a pouco, inclusive. Bom, como foi dito aqui, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense, nasci numa favela chamada Cabral. Meus pais, eles eram alcoólatras, os dois, brigavam todos os dias. A minha referência de família são as brigas, facadas, sangues que rolavam basicamente todos os dias. Essa é a minha ideia de família. Quando eu fiz 6 anos de idade, eles resolveram se separar
E minha mãe não tinha para onde ir, tinha meu irmão e eu, e ela resolveu então ir para a rua, e eu fui junto com ela. Meu irmão também foi junto com ela. E, obviamente, que eu não ia ficar na rua há muito tempo, porque, por mais pobre que a gente morava num barraco, e esse barraco não chovia dentro. A rua é o limite. E ela voltaria, obviamente, para casa na primeira dor. Só que isso não aconteceu. Na primeira semana, aquele cheiro horrível da rua. Na segunda semana, o cheiro não era tão ruim assim. Na terceira semana, era o nosso cheiro. E assim a gente foi ficando na rua, vivendo de pequenos furtos. E durante 6 anos, a gente morou na rua, literalmente embaixo de viaduto. Portanto, dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade, era na rua que eu morava, era na rua que eu vivia, era o meu lugar. E ali era o lugar que eu também sonhava. Porque eu nunca aceitei aquele lugar. Eu nunca achei que aquele fosse o meu lugar. Eu sempre achei que eu nasci para morar num palácio. E imaginava que aquilo ali era só uma passagem. Quando eu fiz 12 anos, teve uma grande enchente no Rio de Janeiro, e a gente então foi remanejado para um abrigo público, onde eu fiquei durante 2 anos, Pavilhão São Cristóvão. E lá a gente morava numa fila e a gente era muito carente. A gente vivia numa fila onde o Estado levava para nós uma marmita à noite, uma banana ou uma laranja, e quem não estivesse na fila naquela noite não comia. Então, parte do dia a gente ficava perambulando pelas ruas e à noite a gente voltava para lá, que era 2, 3 mil pessoas nesse mesmo espaço, e não era um espaço higiênico. Quando eu fiz, então, 14 anos de idade, eu fui, então, morar numa favela chamada Favela do Sapo, em Senador Camará, e passei a fazer as coisas mais terríveis, como delinquente de favela, e minha mãe e meu irmão, então, foi assassinado. E a nossa tragédia continuava, e a gente tinha uma aposta em que eu ia viver até os 18 anos. Meu irmão, eu já tinha 14, faltava mais 4, mas eu nunca acreditei que eu fosse viver até os 18. Tempo passa, eu volto para Madureira como camelô, vendia bolinho de aipim, cachorro-quente, refresco no Maracanã, etc., bala no trem. E eu volto, então, para Madureira e passo a ser camelô em Madureira. E eu passo, então, aos 15 anos de idade, a ser sócio de 2 grandes marcas globais. Eu passo a ser um empreendedor, sócio de 2 multinacionais, a Adidas e a Nike. Eles nunca souberam disso, inclusive. Era pirataria mesmo. E ali a vida vai seguindo, eu começo a entreter esses camelôs, fazer festinhas para eles, passo a fazer festas embaixo do viaduto, vira um grande evento embaixo daquele viaduto. E eu, de repente, me descubro uma liderança do entretenimento, ganhando dinheiro vendendo cerveja, para entreter aquelas pessoas. Mas eu tinha pensado um dia em ser um revolucionário. Tinham me ensinado a ser revolucionário, pelo menos tinham plantado isso em mim, só que eu não sabia que revolução era essa, porque eu não sabia ler, não tinha ido à escola, mas eu ouvia falar sobre revolução, e aquelas coisas que eu fazia já não me cabiam mais, eu queria fazer algum tipo de revolução, e começo a me envolver com rap. E eu tinha aqui um amigo em São Paulo, com quem eu trocava algumas figurinhas, já na época de camelô, que era o William Santiago, que tinha um baile aqui chamado Zimbábue. E eu vinha buscar o moletom em São Paulo, ia à noite para casa, e para não tomar dura no ônibus, eu só voltava no dia seguinte, ficava no baile até de madrugada. E a gente fez, então, uma amizade, e a gente cria um selo, eu me associo a ele com esse selo, e a gente começa a criar uma série de bandas de rap. Algumas que depois viraram sucesso, e eu passei a empresariar algumas bandas, entre elas Racionais MCs. Mas era um discurso muito forte, muito imponente, e eu não conseguia entender muito a relação que eu tinha vivido a minha vida inteira como tragédia, desgraça, miséria, fome, pobreza. E por mais que os meus amigos não eram ricos, mas nenhum deles tinham vivido o que eu tinha vivido, não tinham passado o que eu tinha passado, não tinham sofrido o que eu tinha sofrido, não tinham usado as drogas que eu tinha usado. E as drogas que eu usava não era para tirar onda, é porque quando o frio batia, ela era que me aliviava. Quando a dor de dente batia, eu não era no dentista que eu ia, era a droga que me aliviava, por 15, 12 minutos. E eu precisava simplesmente renovar aquela droga para poder renovar a manutenção da falta de dor, seja do frio, seja da dor de dente, seja do atropelamento de um carro.
independentemente da razão, era a droga que ajudava a gente todos os dias. O tempo vai passando e a gente vai pegando experiência a partir do sofrimento, da dor. E, aliás, nós que somos de favela, somos de periferia, a gente é PhD, a gente tem pós-graduação em sofrimento. A minha história não é muito diferente da história da maioria das pessoas. Uns mais trágicos, outros menos trágicos, mas, na verdade, a tragédia ronda a nossa vida. Quando a gente fala das favelas que tem aqui, na cidade, no país, etc., o ideal é que a gente não tivesse a CUFA, o ideal é que a gente não tivesse a CUFA em 5.000 favelas. Eu não falo com nenhum orgulho sobre a quantidade de CUFAs que tem no país. O ideal é que não existisse nenhuma favela. O ideal é que a gente tivesse um projeto real de habitação, onde a gente gerasse o déficit habitacional, que a gente tivesse um programa de segurança nacional efetivo, em que o tráfico, as milícias não roubassem a casa das pessoas, um ambiente de transporte em que a gente pudesse não sofrer tanto por morar mais longe do trabalho, em que a gente não sofresse tanto com tanta depressão em função da distância entre o nosso lazer, a nossa residência e o nosso trabalho. Mas, enfim, a gente também não foi nós que inventamos a favela, não vamos ser nós que vamos, na verdade, resolver essa questão sozinho, mas enquanto existirem pessoas nesses territórios, nesses espaços, nós precisamos levar alento e oportunidade para elas. Então, eu pego a minha veia de empreendedor, que hoje a gente chama de empreendedor, mas na favela a gente tem que falar essas expressões, são expressões de boy, são expressões da academia. Na favela a gente fala que a gente se vira, faz o nosso corre, dá os nossos pulos. No asfalto, no mundo acadêmico, no mundo do empreendedorismo, eles falam share, trade, network, stakehold, match. Match na favela é outra coisa, inclusive. Mas a gente ouve, e a gente entende o que eles falam. E a gente que é da favela, que a gente consegue falar essas linguagens, a gente vira poliglota, porque a gente consegue falar a linguagem da favela, que é o favelês fluente, e a gente consegue também falar a linguagem do asfalto. E eles não conseguem falar a linguagem da favela, porque eles não são da favela. Então, a gente vira poliglota e isso pode ser uma vantagem competitiva. E eu começo a pensar naquela época, quando a gente dizia, olha, ele é de uma comunidade carente. E eu não conseguia entender como as pessoas chamavam a gente de moradores de comunidade carente. Eu não achava que era isso. Carente era quando eu vivia num abrigo público, onde o Estado me levava alimento, onde o Estado me alimentava, onde o Estado me levava roupas velhas. Eu achava que, quando eu morava na favela, eu não era uma pessoa carente. Os meus pais trabalhavam, eles pagavam impostos. Quando um favelado vai num supermercado, não existe um preço para a favela, para o carente, e um preço para o rico. A gente paga o mesmo preço. Quando a gente vai no shopping center com carro velho, com carro novo, o preço é o mesmo. Não existe uma carteirinha que emitem para nós como favelado e, portanto, nós temos 20% de desconto no shopping center. Nós pagamos a mesma coisa e, portanto, nós precisamos exigir os direitos de todo mundo. Só que não basta a gente exigir direito, pedir direito, reclamar de direito. A gente precisa, na verdade, se posicionar. A gente precisa, na verdade, fazer com que as pessoas percebam essa potência que a gente tem. Senão vira apenas uma frase de efeito, um discurso, mas na prática não é assim que percebem a gente. Principalmente pretos, que na favela você tem os pretos, você tem os brancos, todos são ferrados, mas os brancos, eles têm a cor do poder, e os pretos têm a cor da miséria. Nós somos muito parecidos, mas nós não somos iguais. Quem vende cachorro-quente na favela é o preto trabalhando para um branco da favela. E, ok, a gente não pode aqui ter o discurso da guerra entre nós. A gente só precisa ter a consciência do que nós representamos numa sociedade que, há pouco tempo, o racismo era lei. A capoeira é muito bonita, mas até 1945 era lei, era proibido por lei. E, portanto, nós vivemos num país onde o racismo foi política oficial de governo. E nós fomos fundados num sistema escravocrata. Então, é importante, quando você vai dar aula, que você diga para aqueles alunos que, olha, os pretos construíram essa igreja. E os pretos não podem ficar felizes por isso, porque eles não construíram na condição de católico, apostólico, romano, mas na condição de escravos. E quem era pego com uma Bíblia na mão era morto, porque aprender a ler significa um risco para a sociedade. Então, é importante levar informação plena para que as pessoas
por livre-arbítrio, têm a opção de escolher a religião que eles quiserem, de viverem como eles quiserem, mas a partir da informação que têm. Quando negam essas informações, a gente realmente fica num estágio abaixo do que deveria estar. Eu não fui na escola formalmente, não me formei, e, obviamente, que eu tenho uma desvantagem em relação às pessoas que se formaram. E eu tinha que buscar mais informações o tempo todo e ser ávido por informação de forma permanente para que eu pudesse ter algum tipo de vantagem em relação às coisas que eu buscaria na minha vida. Não vou ficar falando aqui horas da minha vida, porque parte dela já está ali, mas o fato que hoje eu tenho 3 filhos, os 3 filhos são empresários, e eu começo a pensar lá atrás como é que eu poderia dar alguma contribuição para a sociedade. E quando eu falo de sociedade, eu falo do extrato econômico e social da onde eu venho, da favela. Eu nunca faço algo que não seja para a favela. Eu nunca penso na sociedade enquanto o extrato social mais abastado da sociedade. Eu sempre penso do ponto de vista de quem mora em favela, porque foi isso que eu fiz na vida. O meu sonho era como é que eu fazia uma integração entre esses 2 mundos. Como é que eu fazia com que as pessoas das favelas parassem de se chamar de carentes? Que na medida em que você diz que você mora numa comunidade carente, você está dizendo que o teu filho é uma criança carente, que o teu marido é um homem carente, que a tua mulher é uma mulher carente. E é assim que vão te perceber. E aí, Tita, quando você vai na Nike pedir um patrocínio para a Taça das Favelas, eles não vão te dar dinheiro. Eles vão mandar você juntar as crianças para poder fazer um sopão para poder matar a fome delas. Quando a gente consome no Brasil, nas favelas brasileiras, 212 bilhões. Se você for juntar o que consome as favelas brasileiras, é maior do que o Paraguai e a Bolívia somados. Portanto, a gente produz. Ninguém aqui está nu, todo mundo aqui está com relógio no pulso, as crianças com celulares. Que carência é essa? Ter baixa renda, ter uma renda menor do que um outro estado social, é diferente de ser carente. E na medida em que você se reconhece como carente, é assim que o outro vai te tratar. E quem é carente é aquele que precisa de nós. E se você precisa de nós, você é inferior a mim. Então você vai criar o teu filho o tempo todo para poder ser limpador de piscina e nunca para desejar ter uma piscina. Você vai levar o seu filho a vida inteira para ser jardineiro, nunca para ser dono de um jardim. E se você for reproduzindo isso, é isso que você vai reproduzir. E é isso que vai acontecer. E eu dizia que eu não era carente, que eu era potente, que as pessoas não podiam se sentir carentes, porque alguém tem mais dinheiro do que alguém. A carência não é dividida dessa maneira. Do contrário, quem tem uma Ferrari é carente porque tem alguém que tem 5 Ferraris. E, na verdade, eles não são carentes, nós não somos carentes, nós nunca fomos carentes, exceto aqueles que dependem do Estado para comer, que não têm saúde para sobreviver e que dependem de terceiros. Nós não. Então, eu começo a pensar como é que eu poderia fazer isso e como é que eu poderia pensar em negócio, como é que eu poderia ser um empreendedor, como é que eu poderia juntar dinheiro, porque tinham me dito a vida inteira que a gente não tem que ter dinheiro, que dinheiro é pecado. Aí, o asfalto criminalizava o lucro como se o lucro fosse pecado. E, obviamente, quando alguém diz que o lucro é pecado, é porque alguém está ficando com esse lucro. Temos outros exemplos em outros setores que dizem isso e que a gente acredita se a gente quiser. E eu não, eu acreditava que eu nasci para ser rico. Eu era do movimento hip-hop em que a gente renunciava ao dinheiro. Tinha raiva do dinheiro, tinha vergonha de ter dinheiro. Só que eu era menino de rua e eu queria ser rico, eu sempre quis ser um homem rico. Só que não era riqueza pela riqueza, mas era riqueza pela possibilidade de transformar a minha vida e do meu entorno. Hoje, eu sou proprietário de 28 empresas. Eu tenho empresa hoje que tem 6 mil funcionários. Hoje a CUFA está em 60 países. Hoje a gente tem sede em Nova York, tem escritório na França. E é daquele neguinho lá de Madureira, lá da favela do Sapo, que teve que aprender a falar inglês, que teve que aprender a falar francês e que teve que se virar. Hoje, a gente tem feito uma série de iniciativas. Quando o Orlando vem aqui e fala, nós somos sócios da Amazon hoje. A maior empresa do planeta é nossa sócia no Brasil, em empresa de logística.
só para ex-apenados, e Orlando é um deles, que coordena um departamento desse que agora está no país inteiro. Ou seja, empresas que têm um compliance lá em cima, modelo de gestão lá em cima, e esse favelado aqui que não fez curso em Harvard, na MIT, London School Economic, que nem na escola foi, consegue desenvolver e trabalhar com essas empresas. Sabe por que eu consigo fazer isso hoje? Sabe por que hoje nós temos 700 agências de viagens, temos uma série de negócios no Brasil, porque a gente hoje monta Jeep na África, e não leiam isso como arrogância. Não é para ser lido como arrogância, não é para tirar onda aqui, porque eu estou aqui falando entre os meus. É para dizer que é possível. A gente pode ser, nem todo mundo vai ser rico, porque numa sociedade isso não é possível. Nem todo mundo vai ser Silvio Santos. Alguém vai ter que vender o carnê do baú da felicidade. Porém, uma sociedade justa não é aquela que todo mundo é rico. É aquela que o filho do porteiro e o filho do dono do prédio têm as mesmas possibilidades, possam sonhar com a tal da migração social, possam sonhar com a tal da mobilidade social. A hora que uma parte da sociedade não consegue sonhar mais, o caos vai se estabelecer. Então, quando eu vejo essa molecada aqui, quando eu vejo meus pares aqui, independentemente de gênero, raça, é dizer para vocês que nós não somos carentes, nós nunca fomos carentes, nós precisamos acreditar nisso, porque à medida que eles acreditarem que nós não somos carentes, que nós somos potentes, é assim que a gente vai ser visto, é assim que a gente vai ser percebido. E a gente passa a falar com autoridade de quem tem potência. O que nós precisamos é de mais oportunidade. Então, Tito, eu fico aqui, na verdade, para te dizer que quando eu recebo uma homenagem como essa, hoje eu vivo em 60 países, não é possível estar aqui como... Apesar de você fazer essa brincadeira, eu tenho aqui o nosso parceiro da CUFA de São Bernardo, em que eu fui lá uma vez, e ele vai na rede social e vê que eu já vim aqui só na Taça das Favelas 4 vezes. Ele fala, pô, tu já foi aqui 4 vezes, só vi uma aqui. Então, eu vivo um pouco isso também, que alguém da África fala que eu só fui para os Estados Unidos, e eu falo como é que eu faço, como é que eu vou me virando e me fazendo em muitos. E aí, quando eu vejo você subir aqui, fazer a fala qualificada que você fez, usar muitas das propriedades que nós construímos, eu digo, eu não tenho que vir aqui. O vice-prefeito, o prefeito, os secretários, não tem que me ver aqui. Na verdade, quando eu vou nos estados, e você testemunha disso, e as emissoras querem falar comigo, eu não falo com ninguém, é para justamente não tomar o microfone de vocês no momento em que vocês precisam do holofote. Ah, Celso é muito cheio de coisa, ele não gosta de falar. Não, eu gosto de falar. O que eu não gosto é de tomar o microfone de quem precisa ter aquela fala, porque quando eu vou embora, são vocês que ficam lá, seja no sofrimento ou na busca de parceiros. E se eu falo, eu saio como vedete, eu saio como trunfo, eu saio como gênio. Quando, na verdade, a reprodução dessa lógica que eu estou vendo aqui, de mobilização, de respeito, o respeito que eu estou vendo que o presidente da Câmara tem por você, do vice-prefeito tem por você, é isso que eu quero continuar construindo. Em que você construiu isso não foi em cima do meu nome, foi em cima da tua história. Porque, ao contrário do que você disse, não sou eu a pessoa importante aqui. Eu vivo sob a tua credibilidade. Eu simplesmente escolhi você, não é porque você é um cara legal, porque eu percebi que você era correto, sério, tinha credibilidade. Então, a CUFA ela vive disso, da sua credibilidade, porque o dia que você não tiver mais, você não interessar mais para a CUFA. Então, a reprodução daquilo que você construiu como pessoa é que nos interessa. E esta grande rede ela vai se construindo dessa forma. E esse é o modelo de independência que a gente tem, porque você nunca mandou R$1 para a CUFA nenhuma. A CUFA nunca te pediu nada, porque a gente prega pela independência. Então, nenhum centavo que o poder público investir na CUFA daqui vai sair daqui, porque você não pode receber nada aqui e tirar dessa juventude, porque isso seria um crime. Então, o que a gente consegue, a competência de quem consegue, fica para o desenvolvimento daquele local. Sim, a gente muitas das vezes consegue uma série de iniciativas de coisas de outros países ou estados, e a gente traz
para quem tem aquela oportunidade, para quem tem aquela expertise, ou para quem tem aquela chance naquele momento. Dito isso, Tita, eu divido com todos, com você e com todos, em seu nome, esse título. Sei que esse título, na verdade, é fruto do seu trabalho. Eu só vou levar comigo porque não seria elegante deixar aqui. Mas onde quer que ele esteja, ele estará sendo o título que representa o teu esforço, o teu trabalho e a tua dedicação. E o que eu peço a todos aqui presentes é que continuem cobrando do Tita, continuem ajudando o Tita, e se o Tita falhar, não lacrem, orientem, reflitam junto, porque é muito difícil a gente fazer o que a gente faz. Quem é de liderança de comunidade sabe que a gente não tem muito reconhecimento, somente cobrança, mas isso também, de certa maneira, é um vício que a gente tem de continuar salvando vidas. Dito isso, nós precisamos fazer isso a partir de dinheiro. Nós não podemos ficar pedindo dinheiro para o poder público, porque esse dinheiro ele tem fim. Nós precisamos construir os nossos próprios impérios, seja individuais, seja coletivo. E aí, gestores, eu queria até vir aqui, em algum momento, mostrar um pouco das oportunidades de negócio, do empreendedorismo que a gente pode ter, não para nós, não para tirar nada daqui, mas para o desenvolvimento da cidade a partir dessas pessoas que moram nesses territórios. Porque no momento em que a gente conseguir resolver a vida dessas pessoas, a gente terá resolvido a vida do país, porque são essas pessoas que sofrem as consequências dessas diferenças sociais. E se forem eles os atendidos, obviamente que a gente terá dado um salto muito importante. Não contem com o nosso apoio político, porque a CUFA não vai fazer campanha para ninguém, seja aqui ou seja em qualquer lugar, e muitas das vezes isso causa tensão. Estou ajudando vocês, e por que vocês não vão ajudar a nossa campanha? A gente não faz isso. Um bom político é aquele que está junto de nós durante o ano inteiro, e que a gente vai votar nele não é porque ele está pedindo, mas porque a gente não quer que ele saia daquela cadeira, porque ele está na nossa agenda, está na nossa pauta e está entendendo quais são as nossas necessidades e a necessidade dos nossos avanços. Então, estar conosco, construindo essas iniciativas, é a maior campanha que um político pode fazer. E o nosso reconhecimento em relação ao que eles fazem de maneira pública não é apoio político, é reconhecimento. E quando a gente reconhece publicamente o que eles estão fazendo, é a forma que a gente tem de agradecer e é a forma que a gente tem de dividir e compartilhar aquilo que vocês efetivamente estão fazendo. Falar disso economicamente nas favelas é importante, porque a gente não quer cesta básica, a gente não quer ajuda. A favela ela quer, na verdade, trabalho, geração de renda e de riqueza. E a gente não quer cesta básica, porque na cesta básica não tem absorvente, não tem chupeta, não tem remédio. A gente quer ganhar dinheiro e poder ir para a fila do supermercado, comprar o que nós desejamos, ir para o cinema ver o filme que nós queremos ver, fruto daquilo que nós construímos, fruto do nosso trabalho e daquilo que nós realizamos. Portanto, ou a gente divide com as favelas toda a riqueza que ela produz, ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite produziu até aqui. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do agora também guarulhense, senhor Celso Ataíde, e convidamos o presidente Ticiano para fazer o encerramento da solenidade.
Que exemplo, hein? Emociona, né? Quem é mais próximo como Tita, a gente já tinha conversado bastante, Celso, sobre toda a história, né? E às vezes a gente quer ajudar, e aí o Tita fala, não, a gente não precisa disso, a gente precisa daquilo, né, Tita? Então, o Celso foi muito bem nas palavras aqui, falando. Isso acontece em casa, né? Às vezes o pai fala assim, ó, eu quero que você estude ali, né? E aí a criança, mas eu não quero estudar ali, eu quero estudar lá. Curso superior, tudo na vida é assim. E o Celso foi bem transparente, bem feliz, quando ele fala que o que a gente quer é a oportunidade de escolher o que a gente tem direito, escolher os... Eu quero ter recurso para eu ir assistir o filme que eu quero, né? Não aquele filme social, hoje está aberto lá, e quem quiser ver o lançamento de tal filme, a gente vai levar um ônibus para lá. Não, a criança quer ter condição de assistir qualquer filme que estiver lá no cinema. Parabéns, Celso. Considerações finais, agradecimentos. Primeiramente ao Celso Ataíde, nosso homenageado da noite. Em nome dele, agradecer a todos os presentes. O Tita, nosso parceiro. O Celso falou, e é isso mesmo, a representação de vocês aqui é que tornam tudo mais bonito, tudo mais importante aí na sociedade que a gente vive hoje, que é tão difícil. Então, o Tita é o que representa o Celso na cidade, mas cada um de vocês da CUFA, dos movimentos sociais, das entidades, a gente, né, vê muito bem. Sobre a questão política, é a realidade. A gente anda em todas as comunidades, inclusive o Tita politicamente nem me ajuda, Celso. Nem me ajuda, né? Politicamente, eu nunca falei, ó, Tita, eu vou te ajudar nisso se você votar em mim, se você levantar minha bandeira. Pelo contrário, ele tem as responsabilidades, os compromissos políticos dele, mas a gente sempre estendeu a mão, porque a gente sabe que ele está fazendo para o nosso povo, para a população. Então, nunca houve isso, mas não estou me justificando, estou apenas falando que é assim que tem que funcionar. É assim, é abrir portas. O Tita veio atrás de mim, o que você vai fazer, Tita? É isso. Cara, que bacana, eu não consigo. Aí a gente começa a ligar para um, para outro, e vai juntando, e aí o nome CUFA é muito forte, também favorece, né? E o evento sai, né, Tita? Com muito sacrifício, e sai. Agradecer a todas as autoridades presentes, a Câmara Municipal, nossos funcionários, pessoal do som, pessoal do cerimonial, toda a nossa equipe, a imprensa presente, transmissão ao vivo, a assessoria, minha assessoria também que colaborou muito, demais convidados. Tiago, quer falar mais alguma coisinha, Tiago? Falou tudo, né? Então a gente encerra por aqui. Obrigado a todos os presentes. A gente vai abrir agora para as fotos, a gente vai pedir para a mesa permanecer, a gente vai aqui tirar a foto oficial ao lado do homenageado, e depois, todos que quiserem fazer uma foto, né, com o homenageado ou com os nossos amigos aqui, ou vocês mesmo, com o Celso Ataídes, sintam-se bem-vindos, tá bom, gente? Obrigado a todos e a todas, boa noite, e dou por encerrada a presente solenidade.